Sejam bem-vindos ao Pensar Piauí, que dá seguimento às suas entrevistas para as eleições municipais de 2024. Para você que nos acompanha no @Pensar Piauí, hoje entrevistaremos o candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, João Pereira. João, seja bem-vindo ao Pensar Piauí, é um prazer recebê-lo e eu gostaria que você iniciasse sua fala contando um pouco sobre sua trajetória. Olá, obrigado, Renato Rodrigues. Quero aqui agradecer a oportunidade a você, ao Oscar, a toda a direção do Pensar Piauí. Dizer que é muito importante este momento, né? Para quem não me conhece, eu sou o João Pereira, sou candidato a vereador em Teresina, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, sou da direção nacional, da direção estadual, da nossa executiva, e isso me permite a ter condições de ser vereador em Teresina e fazer um bom mandato para fortalecer as ações daqueles que precisam do serviço público. João, antes de nós virmos para o estúdio, conversávamos ali fora e você disse que eleição é guerra, né? Em 2020, nas eleições, você teve 2.000 votos, né? Hoje, como você está vendo a campanha? Olha, na última eleição, fui candidato a vereador, tive 2.908 votos, né, com propostas, explicando para a população teresinense o verdadeiro papel do vereador. E aqui reafirmo o meu compromisso com 3 pautas que eu considero importantes. Primeiro, é o Pacto pela Primeira Infância. Então aqui reafirmo meu compromisso com 3 pontos de pautas importantes, que é o Pacto pela Primeira Infância. Eu sou um candidato, Renato, que assinei um termo de compromisso junto ao Ministério Público, Tribunal de Contas. Foi uma reunião chamada lá no auditório do Ministério Público, que o Tribunal de Contas apresentou os déficits relacionados às políticas públicas para as nossas crianças e adolescentes. Então eu estava lá presente com o deputado Fábio, assinei na carta dele como compromisso, esse compromisso de fortalecer as políticas públicas para as nossas crianças. O primeiro, que eu considero importantíssimo, é a educação. Criança tem que estudar, criança tem que dormir em cima de livro, tem que dormir em cima de caderno, tem que entender, os gestores têm que entender que a educação é a saída para a redução de violência. A educação é onde você cria novos sujeitos da sociedade. E a educação tem que estar aliada à cultura e à arte. Para quando esse pré-adolescente estiver na sua idade de adolescente, quando alguma criminalidade chegar a ele oferecendo algo, ele saiba dizer um não. As nossas crianças hoje, ao longo dos anos da gestão de Teresina, não foram prioridade nas gestões. E o papel do vereador na Câmara é provar o orçamento que de fato possa atender a nossa população infantil. Criança tem que estudar na idade certa, a partir de 3 anos de idade. Não só estudar, mas até acesso à arte, à cultura. E aí sim, nós teremos uma sociedade melhor. O outro ponto é o trabalho para a implantação de um centro de referência e atenção à saúde infantil em Teresina. Somos uma cidade de 1 milhão de habitantes. O único hospital infantil do estado, Lucídio Portela, não suporta tanta carga. Então, é necessário a gente ter esse centro de referência e atenção à saúde infantil para poder tirar, zerar a fila de espera que existe hoje para atender as nossas crianças. 58 mil crianças, 15 mil crianças com autismo precisam de um atendimento, seja de consulta, seja de um laudo, ou seja de iniciar o seu tratamento. E hoje é tirado o direito por não ter priorização da gestão que está atual. Perfeito. Voltando um pouco sobre a educação e sobre esse cuidado com a primeira infância, qual a importância das escolas de tempo integral nesse meio? Olha, hoje, meu amigo Renato, são 1.000 mães disputando uma vaga em creche. Você imagina o nosso próximo prefeito abrindo novas vagas e que essa criança deixe de estar na sala de aula apenas 3 horas por dia e ela vai se estender o dia todo. Nós tenhamos daqui a 6 anos uma Teresina muito mais violenta. Porque se você pegar a população carcerária, 70% é de jovem na idade de 13 a 24 anos. Significa dizer claramente que tem um erro de gestão, de direcionamento aos recursos públicos. Por isso, qual é o nosso desejo com o prefeito Fábio Novo? É colocar as crianças na idade certa para a escola, a partir dos 3 anos, alinhado, repito novamente, a arte, a cultura,
a esporte e lazer. 90% das nossas crianças em Teresina nunca assistiram um cinema. De fato, ou viram uma peça no teatro. Essa questão da cultura em Teresina, ela é algo que você olha e diz assim, o que está acontecendo? Alguns períodos parece que ela vai dar um pico, há outros períodos que está em completa entre safra e você não vê nada. Como fazer com que esse circuito ele aumente e se retroalimente, gere público e possa assim estar gerando renda e emprego para esses artistas em Teresina? Olha, a cultura, eu enxergo ela de duas formas. Primeiro, na transformação do homem e da mulher. A criança que tem acesso à educação na idade certa, à cultura e à arte, ela tem um intelectual muito mais desenvolvido. Vai chegar ao crime e ela não vai aceitar. O que é o crime? É, na sua adolescência, alguém oferecer algum tipo de droga ou outro tipo de crime. Ele vai dizer não, porque ele vivenciou lá atrás uma outra oportunidade. Essa mesma criança que não está na sala de aula, que não participa de arte, não participa de cultura, não participa de esporte e lazer, ela está ociosa. Quando chegar na sua adolescência, ela cai no conto de fada da criminalidade que chega para ela dizendo que aquele mundo ali é o melhor. Então, o que nós queremos é pegar as nossas crianças, oportunizar elas têm educação, arte e cultura, valorizando o nosso time de cultura da cidade. Quem são o nosso time? São os artistas. Eu estou falando de profissionais que estudam, que têm uma vivência na cultura, que sabe que se você tiver a criança... Por que eu coloco a criança? É porque ela é o fator primordial para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Valorizando os artistas da nossa terra. Por que você diz assim, ó, tem uma entre safra, não é? É isso que você quis me dizer. Por que tem essa entre safra e depois tudo é esquecido? Porque não tem priorização no orçamento. Tudo depende do orçamento. E quem vota o orçamento? É os vereadores. Se você pegar o orçamento que foi aprovado no último ano, que os vereadores aprovaram para ser gasto em Teresina, que é o ano que nós estamos vivenciando de 2024, para a cultura não chega a 1%. Como é que eu tenho um bolo arrecadatório de 300 milhões de anos só de ISS e não chega a 1% de retorno para a sociedade na área da cultura, do esporte, do lazer? Então você vê claramente que não é prioridade. Ninguém discute essa pauta ou chega e diz, ó, tá errado, o orçamento que veio para cá só é 0,1% para gastar na cultura. Como é que nós vamos ter a sociedade melhor? A Secretaria de Estado da Cultura está fazendo um belo trabalho. Eu parabenizo o trabalho do nosso secretário Chico Lucas, mas, ao mesmo tempo, a gestão de Teresina tem que investir no social, na educação, para que nós tenhamos menos viatura na rua, menos policiais na rua e mais homens e mulheres com a capacidade de não aceitar de ir para a criminalidade. Isso só é possível, repito novamente, educação, arte e cultura. Perfeito. Por isso que o meu ponto de pauta prioritário é a primeira infância. Perfeito, João. Nós gostaríamos de agradecer a presença do João Pereira aqui no Pensar Piauí, que veio conversar conosco. Essa entrevista ficará gravada e disponível no YouTube do Pensar Piauí e nas nossas redes sociais, @Pensar Piauí, que você pode acessar, estar se inscrevendo e curtindo os nossos conteúdos. João, fique à vontade e fale com o povo de Teresina de por que votar em você. Mais uma vez, Renato, meus agradecimentos a todo o time do Pensar Piauí. Sou candidato a vereador em Teresina, me preparei para este momento, sou o único candidato que visitei todas as comunidades em Teresina. Sou o único candidato que assinei um termo de compromisso pelo Pacto pela Primeira Infância. Sou o único candidato que abraça e apoia a causa da primeira infância, educação, saúde e arte e cultura envolvido. Eu sou o único candidato que me preparei, que estudei, que andei, que escutei para sentir a realidade do povo. Porque o homem público, quando ele se dispõe a exercer um cargo público, ele tem que ter disponibilidade para ouvir, para sentir os reclamos da população. Portanto, sou candidato com 3 pontos de pautas. Pacto pela Primeira Infância, educação e saúde. A agricultura familiar, nós temos a maior zona rural de todas as capitais, mas improdutiva. Nem o peixe que a gente consome em Teresina é produzido em Teresina. Pode
qualquer cidadão fazer essa pesquisa a partir de agora. Defendo o fortalecimento do empreendedorismo em Teresina. Nós somos uma capital de 1 milhão de habitantes, de homens e mulheres desempregados. Apenas 6% da nossa população jovem, na idade profissional de 18 a 24 anos, apenas 6% está trabalhando. Significa dizer que neste exato momento nós temos 150 mil jovens sem oportunidade de emprego. Portanto, por esses motivos, decidi ser candidato. Por esses motivos, decidi 3 pontos de pautas que eu quero levar para Teresina. Primeira infância, agricultura familiar, o empreendedorismo. Por isso, peço o seu voto para vereador João Pereira, com o número 13123. Para prefeito Fábio Novo, 13. Porque eu quero, é desejo dos teresinenses, alinhar a gestão do presidente Lula, do governador Rafael, a gestão de Teresina, que a partir de 2025 será gerenciada pelo deputado Fábio Novo, porque não tenho dúvida nenhuma, é o candidato mais preparado para administrar Teresina. Que Deus abençoe a todos nós. Peço aqui o empenho. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. @João Pereira THE, para vereador com o número 13123. Tamo junto.